A paz do Senhor, professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, classe de pré-adolescentes. Hoje estamos com vocês, para conversarmos sobre a lição de número 13. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson, a paz do Senhor, professora Ingrid. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor para todos. Então, como eu falei, hoje estamos na nossa última lição, professor. Então, para dar início, a esta aula, você pode começar, pedindo aos seus alunos para relembrarem alguns aspectos sobre a igreja, sobre algumas lições que vocês viram, porque, na lição de hoje vamos falar sobre o futuro da igreja. E é interessante porque na lição do trimestre passado, nós já vimos, e estudamos diversos aspectos, sobre os tópicos que vamos estudar na lição de hoje. Então, até para o início dessa lição, você pode pegar alguns aspectos da lição do trimestre anterior também, para estar iniciando e fazendo essa associação de conhecimento, assimilação com os seus alunos. Por quê? Os objetivos da lição de hoje é descrever como sucederá o arrebatamento da igreja, explicar que a vinda de Cristo é a esperança da igreja e, por fim, destacar que precisamos estar preparados para este momento. E é importante porque aqui você vai dar uma retomada, tendo em vista que no trimestre anterior foi uma lição, falando sobre todo o futuro da igreja. Então, veja como é importante, relembrar, retomar com eles, até perguntando, que futuro é esse que a igreja tem, o que nós esperamos do Senhor, onde está a nossa esperança. Então, são perguntas que você pode fazer para iniciar a sua aula. E, professora Ingrid, quais são os saberes escolares para esta lição? Bem, os saberes escolares, são 6. O primeiro, que somos apenas peregrinos neste mundo. O segundo, o arrebatamento é uma realidade iminente. Terceiro, precisamos estar prontos para o dia do arrebatamento. O quarto, a vinda de Cristo propiciará o encontro do noivo com a noiva. Quinto, o triunfo e a recompensa da igreja consistem em estar para sempre com o Senhor. E o sexto e último, os mortos em Cristo e os que estiverem vivos serão transformados. Amém. Aqui, eles já viram um pouco, aqueles que já acompanham a classe, sobre realmente o arrebatamento, que precisamos estar preparados e como será, Então, são aspectos que você pode relembrar com os alunos. E aqui, nós sabemos, no primeiro tópico, ele vai falar sobre a promessa de redenção. Então, é importante, agirmos e termos o olhar para a eternidade, como vai falar aqui. Então, por quê? Porque essa promessa ela é verdadeira, A volta de Jesus para buscar a sua igreja é uma promessa verdadeira, porque foi dita pelo próprio Cristo e está presente na Bíblia. E aqui eles viram, diversos aspectos no trimestre anterior que você pode trazer, Qual é a promessa que Jesus deixou para a sua igreja? E aí, até mesmo para iniciar esse tópico, você pode ouvir o que eles têm a dizer e assim dar continuidade, ler as referências com eles, tá? E, professora Ingrid, qual é a maior esperança da igreja? A maior esperança da igreja é a volta de Cristo, Nós vivemos num mundo cheio de maldades, de doenças, causadas pelo pecado, Temos visto que a tendência de tudo é piorar, tudo tem piorado, assim, em relação a calamidades, em relação ao pecado. As pessoas estão cada vez mais perdidas e a esperança da igreja é a volta de Cristo. O professor ele pode, inclusive, abordar com os pré-adolescentes o que eles percebem de mudanças, na escola, na família, na convivência
no que eles percebem de notícias nas redes sociais, de coisas que apontam para essa volta de Cristo, né, que comprova que está cada vez mais perto de se cumprir a palavra de Deus, mas a igreja tem uma esperança que é o Senhor voltar. A gente sabe o final da história, né? A gente sabe o que acontece. Então, a gente sabe que vamos deixar essa moradia terrena e viveremos eternamente com o Senhor. Eu lembro de uma frase, não sei quem falou, mas que dizia que a morte, ela não era o fim, ela era o início da nossa verdadeira vida. Era como o trem que nos levava para a nossa verdadeira vida, que será eterna com o Senhor. Então, há uma comparação na Bíblia da igreja com Cristo, a igreja sendo comparada a uma noiva e Cristo comparado a um noivo. E a noiva vai se encontrar com o noivo para um casamento, que é justamente esse encontro da igreja com o Senhor. Então, a nossa maior esperança da igreja é essa, é a volta do Senhor, a volta de Cristo. Isso, né? E para finalizar esse tópico, né, que a professora Ingrid falou, você pode até ressaltar aspectos do que será essas bodas do Cordeiro, né? Até talvez, quem sabe, fazer uma simulação com os próprios pré-adolescentes, chamá-los, né, ali para fazer uma simbologia, se for o caso, mas dizer os aspectos dessa boda, né, do Cordeiro, dessa grande festa. E ler, né, a referência também presente. E o tópico C vai falar sobre guardando a promessa. Professor Douglas Nilson, como seria? Nós, conforme a professora Ingrid já falou, nós estamos aqui nessa terra como peregrino. Eu acho que esse é o grande desafio para o professor, até pelo público que ele está lidando. Precisamos falar da volta de Cristo não como uma coisa distante, ou como uma coisa chata, ou algo cansativo, ou talvez algo utópico para alguns desses adolescentes do nosso contexto. Pelo contrário, nós precisamos imprimir na nossa fala toda a motivação de um evento que está na iminência de acontecer. Isso precisa arrancar dos nossos olhos, arrancar do nosso coração a maior expressão de sentimento, não algo forçado, mas algo que realmente evidencia a minha expectativa como professor. Os nossos alunos precisam entender, tal como num período de férias que eles vivenciam e muitas vezes vão viajar para a casa de parentes ou para um outro local para passar um final de semana, algo dessa natureza. Isso cria uma expectativa no coração deles, ficam até perguntando quando é que vai ser, está chegando o dia e eu vou, e já começa a compartilhar essa verdade para os seus colegas, seus amigos, que vai no final de semana, vai férias, vai ser assim, assim. Nós precisamos que a realidade da volta de Cristo seja algo que traga sentimento aos nossos corações. E isso, em consequência, nos faça viver nessa terra como peregrino, sabendo que o evento que virá, a vida eterna com Cristo, é a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria. Como qualquer alegria, diante de a junção de todas as alegrias nessa terra, não se compara com a alegria de viver eternamente com Cristo. Então, eu entendo que esse tópico, nosso professor precisa expressar essa verdade com a maior intensidade que o Senhor direcionar, lidera ao coração. E é interessante, porque aqui no próprio tópico, né, ele vai focar, a autora da lição, ela vai focar que precisamos preservar a esperança da salvação em nossos corações. Então, aqui foca bem no coração, né, e a importância deles guardarem o coração para o Senhor. E em um mundo caído, como isso é difícil, né, principalmente porque eles estão envolvidos, né, na escola, em muitas coisas que a nossa cultura, né, possibilita, e isso às vezes traz confusão à sua mente e tudo. Então, por isso a importância de guardar o coração, né, no Senhor.
Então, guardar o coração no Senhor é ter intimidade com Ele, e aqui vale a pena retomar, né, a importância da leitura bíblica, do estudo, né, do conhecer a palavra para, assim, conhecer a Deus e também ter uma vida de oração, né, porque só assim eles conseguirão guardar, né, o coração para o Senhor. E o tópico 2, né, vai falar sobre a igreja arrebatada. Então, você pode realmente começar esse tópico perguntando, né, como acontecerá o arrebatamento. E aqui é interessante que você pode perguntar, dependendo se sua classe for pequena, né, assim como a minha, por exemplo, você pode ouvir a resposta de cada um, né, como será o arrebatamento. Pedir que eles digam em uma palavra, né, faça desafios. Então, você também pode pedir que eles expliquem, né, e até justifiquem biblicamente como isso pode acontecer, e aí trazer, né, esse resumozinho do tópico, falando justamente que a Bíblia ela vai relatar que a vinda de Jesus acontecerá em 2 fases, né, e nós sabemos que uma será visível, né, enquanto que a outra não. Então, nosso Senhor, né, ele arrebatará a sua igreja, e nós não sabemos o dia que isso vai acontecer, por isso a importância de estarmos vigiantes, né, por isso a importância de estarmos todos preparados. E aqui é importante você focar nisso, porque essa é uma idade que, né, talvez, não, depois eu posso fazer isso, porque eu vejo fulano que fez, ou até um testemunho que ele tem escutado de alguém que tenha saído dos caminhos do Senhor, depois voltado, mas dizer a importância de se manter nos caminhos do Senhor, a importância de estar envolvido, servindo a Ele, de conhecer, de ajudar, de estar ali envolvido e de não perder, né, essa conexão com Deus e sair dos caminhos do Senhor, né, achando que depois eu vou ter tempo para voltar. Quando a gente não sabemos, né, qual vai ser o dia e também não sabemos em que momento, e nós, né, precisamos estar preparados de fato a qualquer momento. E é isso que você precisa enfatizar para eles, porque, né, eles são muito imediatistas, assim como muitos de nós nessa sociedade imediatista. Então, é importante focar nesse esperar, né, na igreja, esse esperar com atividades envolvidos no DEJAD, envolvidos no círculo de oração, participando, servindo, né, e não deixar essa fé esfriar, se afastar, pensando, né, que não, um dia eu volto, que é muito o que a gente escuta, mas que no final acaba que não tem força para voltar, né, então enfatiza a importância deles guardarem, né, digo mais uma vez, o coração, de esperarem e acreditarem que o arrebatamento, ele é real. E, professora Ingrid, quem será arrebatado? Bem, todos os crentes que aceitaram a Cristo, né, como Salvador e se mantiveram fiéis durante toda a vida serão salvos. Aí o professor pode mostrar para os alunos não só a geração atual, né, que será arrebatado, quem está vivo, mas também os crentes do Antigo Testamento que morreram esperando a salvação, e todos os cristãos, né, que já faleceram, que provavelmente na família deles já tem alguém que, por exemplo, morreu, e eles podem se questionar ou ter dúvida a respeito disso, e mostrar que todos os crentes que são relatados na Bíblia, que morreram, né, que eles conhecem, e até nos tempos mais antigos que eles não conhecem, todos também estarão com Cristo, né? Esses crentes do Antigo Testamento, eles ressuscitarão, e depois dessa ressurreição deles, né, nós que estivermos vivos, nós seremos transformados e seremos arrebatados. Então, terá o encontro, a salvação, né, de todas essas pessoas. Quem estará com Cristo são todos esses cristãos que viverão a vida acreditando no Senhor, servindo a Ele, sendo fiel. Amém. E agora o próximo tópico, né, é uma pergunta também que diz: quem são os crentes atuais que serão arrebatados, professor Douglas Gilles? Essa pergunta precisa, mais uma vez, que o professor apresente alguns aspectos doutrinários, claro, numa linguagem voltada para o seu público,
porque muitas vezes, quando lançamos essa pergunta em diversas faixas etárias, principalmente nessa faixa que nós estamos lidando, há dúvidas aos nossos alunos quanto à sua salvação, e tem uma ligação direta. Porque se eu não tiver convicção de salvação, falar sobre o arrebatamento pode me dar medo, pode me dar mal-estar, porque eu fico naquela, não, hoje eu não estou pronto, como se isso fosse algo que eu tenho que me preparar daqui a 5, 10, 20, 50 anos. Então, o nosso aluno precisa entender que salvação é pela graça. E se eu fui alcançado pela graça, eu sou salvo, e quem vai ser arrebatado se Jesus voltar agora, eu sou um deles. Esse aluno precisa ter convicção que nós seremos arrebatados porque estamos em Cristo. Temos as nossas fragilidades, pecamos, mas é por isso que o professor tem um outro elemento a fortalecer nos alunos: a importância de uma vida devocional com Deus, a importância da leitura bíblica, a importância de ter um momento a sós com Deus. E essa faixa etária, eles estão ingressando muitas vezes a viver essa experiência. E nós falamos em uma outra aula, talvez o professor precise até fazer um momento como esse numa sala de aula para que o aluno entenda como é, porque talvez ele ache que seja algo muito complexo e não está no alcance dele, ou talvez ele pense que tem que trazer alguém, muitas pessoas, para fazer um momento que é ele com Deus, uma conversa de abrir o coração para Deus, de reconhecer a sua gratidão por ser reconciliado com o Pai, de confessar suas fragilidades, de interceder pelo outro e de agradecer pelo dom da vida. E isso é um resumo de um tempo diário de qualidade com Deus. Então, o nosso aluno, nós professores, temos um compromisso de que o aluno, ao sair dessa aula, ele entenda que arrebatamento ele está ligado à convicção de salvação. Porque se eu não tiver convicção de salvação, eu posso duvidar se serei arrebatado. E estar na igreja duvidando, questionando se eu serei arrebatado, isso é algo que pode fragilizar a fé dessa pessoa, como as demais professoras falaram, e esse aluno viver em uma vida litúrgica, religiosa, sem desfrutar do principal, que é a vida com Cristo. Como diz Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, 19, se nós esperarmos por Cristo somente nessa vida, nós somos mais miseráveis. Então, a nossa esperança tem que ser uma vida eterna, e essa vida eterna, ela o arrebatamento, ela nos ingressa para esse momento, e é isso que estamos esperando a cada instante. E é assim, né, que inicia o tópico 3, falando da igreja na eternidade, né, que realmente aqui vamos ser apenas peregrinos, né, mas que a nossa morada é o céu. E como seria, professor Douglas Nilson, uma eternidade com Deus, né? Por mais que nós tentemos falar aqui, isso vão ser apenas miniaturas, simulacros do que é uma eternidade com Deus. Mas nós precisamos não deixar de falar isso. Porque uma eternidade com Deus é uma eternidade em que vamos viver a completude de tudo que nós almejamos nessa terra. Não vamos ter lacunas no coração, não vamos ter um inimigo querendo a cada tempo nos tirar do caminho eterno, não vamos ter adversidades por toda parte, vamos ter um tempo com o Senhor, e esse tempo é eterno, uma eternidade que vamos poder celebrar continuamente ao Senhor, vamos poder desfrutar da sua presença continuamente, sem ter hora para acabar. O culto vai terminar, vamos ter que ir para casa, vamos pegar o ônibus, não vamos ter mais nada disso. E eu resumiria essa vida eterna com Deus, de desfrutar da sua presença, de poder glorificá-lo por quem Ele é e vê-lo face a face. Eu resumiria a frase de um certo escritor que diz mais ou menos assim, que estamos aqui na Terra, mas o nosso olhar é uma vida eterna com Deus, mas se nessa terra
nós não buscarmos viver uma vida relacional com Deus, o que é que nós vamos fazer no céu? Porque no céu é a completude de uma vida relacional com Deus. Então, por mais que dediquemos tempo aqui, por mais que cada uma das professoras falem, nós vamos imaginar, vislumbrar algo que é muito grandioso. Como diz o hino sacro, jamais se mostrou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se mostrou ao mortal. Glória a Deus, né? E o melhor é que vai ser face a face. E, professora Ingrid, uma eternidade de alegria. Nesse último tópico, o professor ele pode primeiro perguntar ao aluno como ele espera que seja a eternidade, né? Como o irmão Wilson falou, a gente pode só imaginar um pouco, não tem como saber exatamente, porque é muito além do que a gente pode imaginar, né? Mas a gente pode perguntar aos alunos como é que eles acham que é, o que eles já conhecem do que a Bíblia fala, né? Tem alunos que podem já ter lido a Bíblia, outros não, e não compreendem, assim, não sabem no total, mas perguntar como eles esperam, como eles imaginam que é a eternidade com Deus. Porque eu, por exemplo, quando eu era criança, acho que mais nova do que a faixa etária deles, eu ficava tentando imaginar, nossa, eu acho que vai ser chato no céu, não tem o que fazer, não tem nada que tem aqui, sabe? O tópico fala sobre uma eternidade de alegria, e talvez a percepção de alegria que esses pré-adolescentes têm seja diferente, né? Então, situar eles no que seria essa eternidade de alegria, o que eles pensam, como eles imaginam que é ficar na eternidade com o Senhor, né? Pode ler o texto base da lição, que está em Apocalipse 21, do 1 ao 8, que fala sobre nossa eternidade com o Senhor, e depois explicar, exatamente reforçar isso que o irmão Wilson falou, que a gente precisa ter um relacionamento com Deus aqui na Terra, porque na eternidade a gente vai ficar para sempre com esse Deus. Então, se eles já sentiram a presença de Deus, se eles conhecem, valorizam, gostam de sentir essa presença, se relacionam com Deus aqui na Terra, vai ser maravilhoso estar com o Senhor eternamente, sentir essa alegria, sentir essa presença para sempre. Como a irmã Manu falou, você está face a face com o Senhor eternamente. Você está livre de todo sofrimento, de todas as preocupações, você vai ficar para sempre adorando e louvando ao Senhor, e que isso não é uma tarefa entediante nem chata, né? Mas estar ali glorificando ao Senhor vai ser prazeroso, porque Deus, ele é um ser que ele não é limitado, então não tem como olhar para ele, né? Imagina, a Bíblia fala que os seres viventes ficam glorificando a ele o tempo todo, né? Se a gente for olhar desde o Antigo Testamento até o Novo, seriam aí uns 800 anos de glorificar ao Senhor, que os querubins estão diante dele glorificando. E isso não é nada, né? Eles estão ali desde sempre, ficaremos eternamente. Então, não mostrar para eles que essa adoração não é algo mecânico, chato, mas se Deus é um ser ilimitado, né? Com certeza, o que ele transmite é sempre algo incrível, novo, que eles não conseguem olhar para ele e dizer outra coisa a não ser santo. Ele é santo, uau, ele é santo. Então, mostrar para eles que provavelmente, né, a gente crê que é algo magnífico, incrível. Então, vai ser uma eternidade de alegria, todos os sofrimentos, todas as dores, preocupações. Como o irmão Nilson falou, não tem que se preocupar, sair do culto, pegar um ônibus para ir para casa. A gente vai estar para sempre na presença do nosso Deus. Isso aqui que a gente vive na terra, na igreja, os momentos de comunhão, de adoração, é só um pouquinho, né, da alegria que a gente pode experimentar estando com o Senhor eternamente. Então, é legal perguntar a eles o que eles imaginam, como é que eles esperam, né, qual é a percepção. Como eu, por exemplo, quando criança tinha, e depois que eu fui entendendo, não, realmente... Eu amo tanto esse Deus que eu quero passar a eternidade com ele, eu não quero ficar longe dele. E entender que a eternidade longe do Senhor é ruim porque justamente não tem a presença dele. É maravilhoso estar no céu porque a gente vai estar na presença do Senhor. E estar na presença dele nos gera alegria. Amém. E o interessante, né, é como um culto que nós vamos e ali
realmente é o desprender das preocupações e sentir a glória do Senhor, né? Aquele gozo, aquela paz que realmente você não quer sair daquele lugar, né? Porque ali é uma alegria que você não consegue conter e nem explicar. E aí, né, concluímos a nossa lição ressaltando que o céu ele é real, que Cristo espera por nós lá, né? E espera para vivermos uma vida eterna com ele, né? E que para isso nós precisamos o quê? Permanecermos fiéis a ele, né? E o permanecer fiel a ele é buscar cada dia mais se santificar. Amém? Então, desde já, nós agradecemos, né, a toda a equipe do DENEC pela confiança e a você, professor, por nos acompanhar até a lição de número 13. Que Deus continue abençoando a sua vida, né, o seu ministério, que você continue sendo um instrumento na vida dos seus alunos. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson, a paz do Senhor, professora Ingrid. Pai do Senhor, até a próxima. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.